Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Eu sei que você tem acompanhado o cenário político nacional e também local. Muitas notícias bombardeando diariamente você, internauta. Mas, de vez em quando, é bom ouvir a opinião de alguns especialistas, a avaliação daqueles e daquelas que acompanham cotidianamente a política local, do Estado e nacional. E o nosso programa, História Atual, também discute política, também conversa e pede opinião de especialistas para deixar você atualizado. Não saia daí. Em instantes, iremos conversar um pouco e entender um pouco o cenário político local, estadual e nacional. No programa de hoje, nós iremos conversar com o professor e jornalista Márcio Alexandre. Márcio é graduado em Pedagogia, com mestrado em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é professor da Rede Municipal de Ensino na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, e atua também como jornalista, tendo uma coluna diária no portal de notícias Na Boca da Noite. É com muita satisfação que a gente recebe Márcio Alexandre para esse papo. Márcio, seja bem-vindo, amigo. Boa noite, meu caro. Boa noite a todos que acompanham o canal. Muita satisfação que recebo esse novo convite para estar aqui com vocês. E, com alegria, vamos tentar construir aqui juntos, meu caro Lemuel, algumas percepções sobre os cenários que nós temos e sobre aquilo que poderá se desenhar para o futuro, tanto na política local, como você já ressalta nas chamadas do programa, quanto estadual e também nacional. Márcio, vamos começar pela política local. O prefeito Alisson continua favorito para a próxima eleição ou tem algum nome que esteja à altura para vencer o pleito? Eu sei que é muito cedo se falar na eleição, mas na política tem que se trabalhar com bastante antecedência para se construir as alianças e montar as estruturas, mesmo que de bastidores, para uma campanha eleitoral. O prefeito continua favorito ou você vislumbra algum nome, alguma possível candidatura que possa vir vencer o pleito nas próximas eleições? Olha, mãe, como é interessante o cenário político. Alisson está hoje na mesma condição que estava Rosalba há 4 anos, há exatamente 4 anos atrás. Rosalba estava no poder, era favorita, e nós tínhamos aí uma oposição ou candidatos com quem ela disputaria nessa mesma situação. Nós não tínhamos até então nenhum candidato que nós apostaríamos. E talvez dos três que nós tínhamos, né, com potencial de rivalizar com a ex-prefeita Rosalba, dos três que nós tínhamos, talvez Alisson fosse o que menos tivesse, naquele momento, em alta numa hipotética bolsa de apostas. Nós tínhamos o próprio Alisson, em algumas pesquisas aparecia em segundo ou terceiro, às vezes até segundo ou terceiro, né? A ex-prefeita Cláudia Regina, de fato, nunca apareceu em pesquisa assim como alguém que pudesse surpreender, tanto que o resultado foi, inclusive, considerado como decepcionante. Então, nós tínhamos lá a deputada reeleita na eleição do ano passado, Isolda Dantas, nós tínhamos o próprio Alisson e nós tínhamos Cláudia Regina. E Rosalba, como franca favorita, inclusive com o controle da máquina pública. Só que Rosalba, ela não se dá conta, naquele momento, de duas questões muito fortes. A primeira é que ela só apostou no seu eleitorado fiel, e o eleitorado fiel dela envelheceu.
parte desse eleitorado morreu, parte desse eleitorado, mesmo vivo, sequer votava mais, né? Tem que ter muita paixão ainda para ir, depois de uma certa idade, votar nesse ou naquele candidato. E ela não percebeu que o eleitorado se renovou. E a outra que ela não percebeu ou não quis perceber que o seu governo era muito mal avaliado pelas pessoas, né? E aí acontece também algo muito parecido com Atos. A gente tem observado em grupos, né, isso na prática e em loco, o quanto há insatisfação com o governo Alisson, né? É um governo que a gente percebe muito personalista, é o governo de muita mídia, mas de pouca ação prática. É o governo, agora o governo que trabalha muito bem junto ao povo no comando dos meios digitais, né? Agora, é o governo também que tem o controle de grande parte da mídia tradicional, da mídia local, né? O Rosalba tinha muita gente com ela, mas não tinha tanto como o Alisson tem, né? E o tem, não que a gente coloque que ele controle com alguma contrapartida financeira, ou seja lá o que valha, mas que você não pode escrever 2 linhas contra o prefeito, seja lá onde for, que são blogs, são sites, menino, perfil no Instagram, todo mundo para defender o prefeito, e é uma coisa assim que chama muita atenção. E então eu penso que isso é bom para ele, porque tampa alguns buracos, mas ao mesmo tempo pode lhe trazer uma falsa percepção sobre o que realmente está acontecendo. Ele imaginar que o governo é bom e as pessoas acham que é bom, quando de fato nem é bom e talvez as pessoas não achem que seja bom. Sobre favoritos, né? Então nós temos os 3 nomes agora, também, contra alguém que está no comando da máquina, com a inversão de que a ex-prefeita Rosalba, que era prefeita, hoje está lá no campo da oposição. Com o detalhe que, assim como a gente via em 2020, 2019, 2020, também desarticulado, né? Hoje você tem o nome do vereador Tony Fernandes, que é uma boa referência. A gente tem também o vereador Pablo Aires, você tem a deputada Isolda e a ex-prefeita Rosalba. Assim como se dizia que era necessária uma união entre aqueles 3 nomes postos na época para vencer Rosalba, união que não aconteceu, frises, né? Alisson saiu no seu campo, Isolda saiu no seu campo, Cláudia saiu no seu campo. Acredito que nesse, dificilmente, nós teremos o mesmo que aconteceu em 2020 na eleição. Qual é? Um deles se destacar, como aconteceu com o Alisson, chegando, inclusive, a ganhar o pleito. Eu acredito que, hoje, no cenário de hoje, embora Alisson ainda favorito, não é, né, na dimensão que ele diz e que muita gente pensa. Não é. Ainda falando de política local, Márcio, a greve da educação em Mossoró poderá gerar prejuízo eleitoral para o prefeito ou ele supera essa possível prejuízo, possível crise que ele tenha sofrido com a greve? Até a eleição ele supera isso ou isso pode custar caro a, a reeleição ou possível reeleição do prefeito Alisson? Olha, é interessante que no seio dos educadores, o entendimento que se tem entre muitos deles é que foi a forma ruim com que Rosalba tratou os educadores que fez com que ela tivesse a derrocada na eleição passada. É bem verdade que isso contribuiu, né? Mas eu não acredito que tenha sido o único fator, né? Rosalba tem um governo, né? E você, como moçoroense, estudioso da história e gente que acompanha a política de Mossoró, Rosalba vinha há muito tempo com o mesmo modelo de gestão, ultrapassado, arcaico, centralizador, perseguidor até, embora o de Alisson seja muito mais perseguidor do que o de Rosalba, né? Só que aí Rosalba tem uma coisa que talvez tivesse menos
menos em evidência do que o que acontece no diálogo, que é o fato de ser um governo muito vingativo. O governo de Alisson é extremamente vingativo, né? Retaliador. Ninguém pode fazer uma crítica, ninguém pode fazer uma observação, ninguém pode dizer nada que se sofre todo tipo de revés. Isso são pessoas, isso são instituições, assim, muito ruins. A Alisson sofre, sim, já um prejuízo político com a greve. E ele sabe disso e as pesquisas apontaram. Ele teve uma queda muito forte na avaliação positiva dele, do governo dele. E não é à toa que ele já está recorrendo àquilo que ele tem de mais forte, que é essa aparição midiática, né? Na segunda-feira passada, ele fez uma live, e aí me permitam a avaliação incisiva e dura até, terrível. O papel do prefeito aqui. Você não sabia se ele era mestre de cerimônias de turma concluindo o ensino médio, com todo respeito aos concluídos do ensino médio, ou se ele era animador de auditório, a todo instante. Tem quantos ao vivo? Tem quantas pessoas na live? Sabe? Sim. Ele precisa dar conta de que o prefeito é a maior autoridade do município, está lá na condição institucional, né? É a referência política administrativa da cidade e, assim, a meu ver, papel assim, muito, muito ruim para a imagem da cidade, inclusive lá fora. Eu espero que não chegue a outros ambientes para que a gente não vire chacota, mas, para mim, muito ruim. Você pode fazer live? Claro que pode. Pode vender sua administração? Claro que deve. Pode fazer política? Depende. Até onde isso não não fere a legislação, né? Inclusive, a Alisson faz muita coisa que estica muito essa linha, a linha que é muito tênue, que separa o que é legal e o que é ilegal do ponto de vista do Código Eleitoral, né? Porque, por exemplo, amanhã ele vai fazer um evento com estudantes do 5º ano, que é pura promoção política. Já anunciou que vai pagar aos alunos que tiverem melhor colocação no IDEB, né? Aí leva amanhã 5 alunos, amanhã na terça-feira, leva 5 alunos de cada turma só para preencher auditório, porque diz que vai oferecer aulão para esses alunos, mas amanhã, se fosse aulão, seria para todo mundo. Então, assim, ele na tentativa de reverter esse revés que ele teve com a greve, né? Na greve eu tive a oportunidade de ir em vários locais, né? Como professor que sou, como educador que sou. Os professores, eles, a meu ver, tiveram uma estratégia muito inteligente, que foi fazer aulas, né, aulas de cidadania em vários locais. Eu fui, por exemplo, ali no Polo da Maísa, naquela região lá do Pau Branco, Maísa, fui para aquelas bandas e há muita insatisfação, há muito descaso, né? A UBS de lá, no dia que a gente foi, coincidentemente, estava fechada, porque já está fechada há algum tempo, não tem como se diz no popular, não tem um cipazol. Então, assim, essas aulas cidadãs, elas fizeram com que os professores fossem em loco, fossem em cada ponto da cidade, mostrar e reafirmar junto com as pessoas e que a cidade não é um mar de rosas, né, com perdão do trocadilho aí, que o prefeito prega. Então, ele teve, sim, não sei se isso vai ser força determinante para que ele tenha um revés na próxima eleição, mas que vai ter muita força, e se a oposição, logicamente, souber explorar isso, souber levar à população tudo isso que tem acontecido nesse campo, né? A greve é muito recente e há um fator que tende ainda a trazer dissabores ao prefeito, porque a greve acabou com a força do poder. A greve não acabou com negociação, a greve não acabou com diálogo, a greve acabou porque o prefeito foi à justiça e a justiça, numa decisão, né, muito questionável, determinou a suspensão. E por que muito questionável? E aqui eu falo, né, na condição de quem também já estudou o direito. Ora, existem duas justificativas para você determinar que uma greve deve ser suspensa, se ela for ilegal ou abusiva. E o magistrado que emitiu a sentença ou emitiu a decisão preliminar, ele não considerou a greve nem legal nem abusiva, mas mesmo assim
ele decidiu pela suspensão. E aí, por que é que isso ainda vai reverberar? Porque a greve ainda não acabou do ponto de vista da insatisfação com o não atendimento à demanda que foi apresentada. O prefeito começou ignorando o pedido dos professores, que o sindicato protocolou o ofício em dezembro, aí ele só vem receber o sindicato quase 2 meses depois, e sempre com a caixa do diálogo, mas nunca oferecendo proposta, articulando uma série de medidas ruins contra os professores, inclusive com jogadas desleais, porque houve uma oportunidade em que a reunião sequer tinha terminado e o prefeito já soltou nos canais de comunicação que são simpáticos a ele, informações para colocar a população contra os professores, e a greve foi quase toda sofrendo isso do prefeito, esse tipo de ataque, ele sempre colocando a população contra os educadores, né? Às vezes sendo deselegante, tanto ele quanto a secretária, às vezes sendo desleal, às vezes sendo, no mínimo, insensível. Então, a greve ainda tem muita condição de incomodar e trazer preocupação ao prefeito. Se bem explorado, inclusive com outros aspectos que devem ser considerados negativos na gestão, é algo para colocar ele de barbas de molho, embora não as tenha. Bom, nós estamos conversando com o Márcio Alexandre, professor e jornalista, uma coluna no portal de notícias Na Boca da Noite, uma coluna diária. Antes de irmos para a terceira pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, que está assistindo ao nosso programa, mas ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sino, dê o seu like e compartilhe a programação nos seus grupos, no grupo de trabalho, no grupo da família, no grupo dos amigos. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. O nosso programa vai ao ar toda quarta-feira às 18 horas, sempre com um tema do seu interesse, ligado à história, economia, meio ambiente e política também. Márcio, saindo um pouco da esfera local, indo para a esfera estadual. As maiores críticas que eu escuto na imprensa ao governo Fátima Bezerra, do PT, é a falta de investimentos em infraestruturas, principalmente nas rodovias e também na saúde pública, a exemplo dos hospitais regionais, e em especial o Hospital Tarcísio Maia. As críticas são pesadas, inclusive de verbas que foram liberadas por alguns parlamentares e que não estariam sendo aplicadas no Hospital Tarcísio Maia e, se estiverem sendo, não estão sendo divulgadas, né? Como é que você avalia o início desse segundo mandato do governo Fátima Bezerra, do PT? Eu acho que a situação do Tarcísio Maia é o grande calcanhar de Aquiles da gestão Fátima. E penso que ela, sim, marca passo. Ela claudica, ela dá pano para a manga para a oposição fazer essa crítica, né? E por que eu digo que ela claudica, marca passo e titubeia? Porque se alguém faz a crítica de que mandou recursos e ela não rebate, né, dizendo ou que não recebeu ou que aplicou e prova isso, então ela vai ficar sofrendo isso enquanto quem está fazendo a afirmação tiver condições de fazê-la, né? Se você não rebate, então eu acredito que o fato de ela pega o governo aí há 4 anos, pouco mais de 4 anos, naquela condição que nós sabemos, mas aí já se passaram 4 anos, né? Então, se ela conseguiu fazer esse equilíbrio financeiro do qual ela se vangloria, e eu, na condição também de servidor público, percebi no bolso, porque com o Robson eu passei meses sem receber salários, né, eu e meus colegas servidores estaduais, né, e aí ela quita as 4 folhas, então se ela quitou as 4 folhas é porque conseguiu uma certa competência nessa condição dos recursos, então agora é dizer, olha, a gente pagou, a gente conseguiu, mas hoje o que nós temos de recursos não dá ainda para investir ou na malha viária, e a nossa malha viária estadual, né, reconhecemos, é muito ruim, tem muitos problemas, e no caso do Tarcísio Maia também não dá
para investir no torcedor, mas dá para mantê-lo para trabalhar nas condições que nós temos hoje. Então, ela precisa fazer duas coisas: dizer se recebeu realmente os recursos, ou se não recebeu, dizer que não recebeu. E se recebeu, dizer como está aplicando e provar. Né? Fazer ela, né? Mostrar aqui os documentos, está aqui os investimentos, está aqui as notas fiscais e etc. E se não tem, se não recebeu ou não tem dinheiro de recursos próprios, nós não temos. Nós estamos nessa condição de manter a máquina com dificuldade, né? A receita ou caiu ou se manteve e as despesas ou aumentaram ou se mantiveram, mas que é preciso dar uma resposta. Eu acredito que o governo falha muito nesse aspecto, ele precisa ser mais eficiente, inclusive em se comunicar, ou reconhecendo que errou, ou reconhecendo que não tem conseguido dar resposta, ou dizendo: a gente que fez, vocês não souberam ainda. E aí, é essa a crítica que a gente faz em relação a se comunicar mal com o povão, se comunicar mal com a sociedade, porque é um governo que a gente sabe que, em relação ao anterior ainda do Robson, é muito melhor, mas tem esses problemas que já nós tivemos um tempo já possível de permitir que tivéssemos um outro cenário. Então, houve uma crítica aí também, achei muito contundente e plausível a história dela demorar também a fazer uma primeira reunião com o secretariado, com o novo secretariado, que mudou, né, muitas pessoas. Então, assim, hoje em dia, com os mecanismos que se tem de comunicação e tal, é importante que se faça presencial, mas reconheçamos que foi um erro não ter reunido esse povo mais cedo, não ter reunido esse povo com mais antecedência e dizer: olha, as bases desse governo agora são essas, mostrar ao povo, dizer ao povo e fazer ao povo. Então, acho que o governo começou, né, mal, e aí também nós não podemos esquecer de vista que nós tivemos o problema da segurança pública, né? Foi um pouco mais de um mês daquela calamidade de segurança, mas isso também, a meu ver, não é desculpa para não ter reunião do governo. Estamos conversando com Márcio Alexandre sobre a política local, estadual, mas agora vamos um pouco para o cenário nacional. Todos os dias, os brasileiros e brasileiras são bombardeados com notícias ainda da gestão anterior. E olhe que o governo Lula tem muita coisa para se discutir. Estamos no 5º mês de governo, tem aí vários projetos que foram encaminhados ao Congresso, dentre eles o arcabouço fiscal, que está gerando uma grande polêmica no Congresso, porque as maiores críticas da base ao projeto vêm da base do próprio governo, né? Mas não é sobre o arcabouço que eu queria e quero conversar com o Márcio. Márcio, a Polícia Federal abriu investigações e já vem com inúmeras investigações, mas ela chegou agora a uma suspeita de um esquema de desvio de recursos e rachadinha no Palácio do Planalto sob a gestão Bolsonaro, inclusive envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O que você acha dessa situação? Olha, Samuel, quando se discute sobre possibilidade de culpa ou inocência de alguém em determinadas suspeitas, né, é preciso a gente ser um pouco comedido, porque até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Então, a presunção de inocência vige. No caso da família Bolsonaro, porém, tem um agravante. É que eles não tiveram muita preocupação em esconder certas coisas, né? Então, quando a família chega ao poder central, já havia um cabedal de investigações, né, contra o Carlos Bolsonaro, que é o vereador, o senador Flávio, né, que eu me lembro assim, só não tínhamos algo muito sério ou substancioso em relação ao Eduardo, que é o deputado, né? Mas existia algumas suspeitas sobre o Bolsonaro,
a velha história do cheque do Queiroz. Então, assim, havia um universo muito nebuloso. Quando a família chega ao poder, começa-se, então, o presidente a usar a estrutura do governo para barrar investigações, né? Barrou lá contra o Flávio, barrou contra si próprio, e haja colocar sigilo sobre investigações, e haja trocar delegados, e haja ameaçar instituições, e haja aparelhar instituições. Então, lógico, ninguém quer uma investigação, mas quando você começa a colocar empecilhos demais a que qualquer investigação seja realizada, há algo muito, né, de muita desconfiança sobre isso. A minha percepção pessoal é de que sim, não demorará a que tudo isso que se coloca no campo das suspeitas se efetive como algum crime praticado. Pelo menos um. Porque no exercício do governo foram 4 anos em que se fez muita coisa que, se o Bolsonaro não fosse presidente naquele momento, nós teríamos muitas respostas, né? Então, sem o aparato governamental, sem a condição de estar mexendo ali, né, em todas as estruturas de fiscalização, inclusive de punição, tivemos aí juiz impedindo coisas a favor dos Bolsonaro. Nós tivemos promotor, né, e quase tudo isso o Brasil é sabedor de muita coisa que o presidente fez e muitas vezes sequer pedia segredo. Então, na minha percepção, é apenas juntar as pecinhas ali e dizer que se configura esse ou aquele crime. Mas que tem algum crime, é quase inegável se reconhecer isso. É quase impossível não se reconhecer isso. Então, e assim, a gente lembra muito do caso das joias, né? Que ele negava, e no final das contas já tem pelo menos 3 presentes que eram para o governo, e ele achou que o governo era ele achou que o Estado era ele, né? Então, e para o bem dos que são inocentes, que haja punição, de que haja investigação séria e que cada um pague na medida daquilo que foi capaz de fazer, e fizeram muito mal a esse país, né? Fizeram muito mal às instituições, fizeram muito mal ao sistema eleitoral, fizeram muito mal à imagem do presidente e de uma primeira-dama, inclusive, né? Usar a primeira-dama para o cargo ou a condição de primeira-dama, ou o cargo ou a condição de presidente para cometer atos espúrios. Foi um negócio terrível nesses 4 anos do governo Bolsonaro. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Antes de ir para a última pergunta, eu quero pedir mais uma vez a você, não esqueça, hein? Dê o seu like, compartilhe a nossa programação e se inscreva no canal. Fortaleça a mídia alternativa. Ela tem muito a oferecer ao Brasil. Márcio, você falou os que cometeram crimes, se forem provados, que paguem pelos crimes cometidos. Anderson Torres e Mauro Cid, se comprovados o envolvimento deles nos crimes que eles estão sendo investigados, eles vão pagar sozinhos? Eu estava assistindo uma entrevista e não me recordo quem foi o articulista que dizia que a burguesia, a elite financeira parece que está jogando o Bolsonaro aos leões, né? Na realidade, o próprio Bolsonaro se colocou dentro da jaula. Mas eu acredito, e independente de se concordar ou não com a forma como aconteceu, tudo o que aconteceu com o ex-presidente Lula, a sua prisão, a sua punição, justa ou injusta, legal ou ilegal, e aí isso é outra coisa para se discutir, ela traz um aspecto didático. Qual é? É de que se pode também se chegar a um ex-presidente, se ele assim tiver cometido crimes, né? Eu estou usando esse parâmetro apenas para dizer que acredito que será possível, sim, o Bolsonaro pagar pelo que fez, né? Eu não acredito
que os dois que você citou, o Cid e o Anderson Torres, né? Sobretudo o Anderson Torres, que passou maus bocados na prisão, né? Eu acredito que eles não vão aguentar nas costas o peso de tudo isso que se coloca como crimes cometidos contra a República no Brasil. O Bolsonaro diz que se for preso ou se for condenado vai entregar todo mundo, né? Então parece-nos uma espécie de confissão de culpa, né? Porque né? Se eu for preso eu vou entregar todo mundo. Ora, se eu não for culpado, eu não vou ser preso. Então, se eu for preso, eu vou provar minha inocência. Né? Claro. Não, eu vou levar Lemuel comigo. Não, então quer dizer que só o Lemuel cometeu crime, eu sei desse crime, e agora eu só digo se eu passar por qualquer perrengue. Então, eu acho sim que eles dois não vão. Embora haja aquela ideia, o Anderson Torres não é militar, né? O Cid é. Talvez na questão do Cid seja mais difícil ele fazer uma entrega geral, como se diz, mas do Anderson Torres eu fico meio reticente e acho que... Porque o que aconteceu, Lemuel? O pessoal tinha tanta certeza da imposição, eles achavam tanto que tudo que estava fazendo para turbar as eleições e sair vitorioso, eles achavam que tudo isso ia trazer tanto benefício para eles, que eles não se preocuparam em ir ao limite de guardar minuto de golpe, de parar ônibus, de fazer mapeamento de onde esse ou aquele candidato teve mais ou menos votos, para impedir que naquele canto onde o candidato vencedor pudesse ter uma queda nos sufrágios recebidos. Então, assim, os caras fizeram muita coisa, porque, no entender deles, né, iria se ter o golpe, porque o presidente ia continuar no poder, ganhar sua não eleição. E aí nós temos outras mensagens aí de outros membros das Forças Armadas, né, arquitetando tudo, quem prenderia quem daria pronunciamento, quem fecharia Congresso, enfim. Era uma balbúrdia, assim, no pior sentido do termo, e eu acho que não vai passar impune. Eu acho que não vai passar, sabe, despercebido, e é importante que não passe. Ou para mostrar por A mais B de que o ex-presidente, sim, era inocente e foi envolvido na trama, sabe, desavisadamente. Ainda tem ainda o 8 de janeiro, né? Monstruosidade das monstruosidades, nós tivemos o 8 de janeiro com aquela invasão às sedes dos poderes. Então, eu acredito que não ficará barato, não. Ok, estamos terminando a nossa entrevista com o jornalista e professor Márcio Alexandre, que é articulista do portal de notícias Na Boca da Noite. Eu convido vocês a ter acesso, a ler Boca da Noite e acompanhar a política nacional e local, que é um portal que tem muita credibilidade. Márcio, muito obrigado, amigo. Há para você fazer suas considerações finais. Agradecer, Lemuel, mais uma vez o convite, agradecer a quem nos acompanha e dizer que é importante que espaços como esse que você construiu estejam sempre propondo essas discussões, né, esses debates, essas entrevistas, né, para que a sociedade tenha cada vez mais possibilidade em canais alternativos, democráticos, né, progressistas, entender o que é que tem acontecido no seu entorno e de como cada pessoa pode agir para que, de forma efetiva, a gente vá vencendo o passado recente nebuloso, a gente vá fortalecendo a democracia e a gente vá fazendo as autoridades perceber que é preciso que tudo que a gente teve de ruim vá sendo passado a limpo, vá sendo investigado, vá sendo mostrado os culpados, vá sendo separado dos inocentes, e aquele que tiver exacerbado, aquele que tiver exagerado, pague se crime tiver cometido. Então, muito obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição e que a gente possa ser e possa viver em espaços mais democráticos, plurais e progressistas. Obrigado, Márcio. Obrigado a você que nos acompanha. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima quarta-feira.